Boa noite, meu povo. Salve, salve. Como é que estamos? Tudo bem? Vamos embora. Começar. Vamos começar para terminar. Hoje, creio eu que nós finalizamos o assunto de salvamento terrestre, tá certo? Finalizando aqui com a parte de salvamento veicular, a gente vai ficar com uma diferençazinha com relação a CFS e CHO, tá certo? Existe uma diferençazinha, mas salvamento em altura também tem uma diferençazinha, a gente vai discutir, mas em uma aula a gente consegue fazer essas diferenças, tá certo? Vamos embora, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos dar início aqui à aula de salvamento veicular. Dando continuidade ao assunto que a gente vinha trabalhando, certo? Então, estamos trabalhando agora a parte de salvamento veicular, tá certo? E hoje vamos iniciar pelo tema ferramentas e equipamentos, né? Quem já trabalhou com salvamento veicular sabe da quantidade de equipamentos, né? Que é necessário para a realização aí do salvamento veicular, e a gente vai conhecer as peculiaridades desses equipamentos, características, o que o manual nos traz sobre esse, esses equipamentos, tá certo? Então, vamos trabalhar com salvamento veicular leve, né, que é o que nós estamos trabalhando. E uma das principais ferramentas que a gente trabalha, né, são as ferramentas hidráulicas, tá certo? Ferramenta hidráulica, ela é fundamental para o salvamento veicular, tá certo? Tanto que o próprio material diz que a ferramenta hidráulica são o quê? Os principais materiais, viu? As ferramentas hidráulicas são caracterizadas como os principais materiais, né? São vários tipos de ferramentas hidráulicas, né, que serão utilizadas durante o processo de desencarceramento, né? Porém, nós temos o apoio de outros tipos de ferramenta, a exemplo das ferramentas elétricas e também ferramentas de apoio que a gente vai conseguir, no término da aula, diferenciar que materiais são esses, tá certo? Então, a gente tem um dos principais equipamentos, né? Aí o conjunto desencarcerador, né? Conjunto desencarcerador. Como o próprio nome já diz, são várias ferramentas, né? Vários equipamentos que montam um conjunto no final, tá certo? E o que compõe esse conjunto desencarcerador, certo? A gente vai ter ferramentas hidráulicas, as mangueiras, o motogerador ou motobomba, né? Que são semelhantes aí, são tratados como sinônimos, certo? E a gente vai ter também diversas marcas e modelos de ferramentas, tá certo? Antigamente, a gente tinha, eu nem sonhava em ser do bombeiro, né? E quando tinha algum acidente veicular, era muito comum, né? Os repórteres falavam: ah, o Alicate Lucas está fazendo o desencarceramento, né? Então a gente tem esse nome como sendo uma referência do equipamento, tá? Mas perceba que o certo dessa classificação, tá certo? O correto nessa classificação, aqui, ó, não é classificar pelo fabricante, né? Até porque hoje nós temos diversos fabricantes
que fazem esse tipo de equipamento, né? O conjunto desencarcerador. A exemplo da Rolmatro, né? É um desencarcerador muito bom, aí que a gente já utiliza aqui no Bombeiro da Paraíba, tá certo? Pust. Esse aqui eu não lembro de ter utilizado ele. Weber também é um desencarcerador, já utilizei. São excelentes ferramentas, né? Então, é importante frisar, tá? Importante frisar que o nome do equipamento, tá? É conjunto desencarcerador, tá bom? E esses nomes aqui, ó, essas logomarcas que nós temos aqui, são de marcas de um equipamento chamado conjunto desencarcerador. Aí nós temos dentro do conjunto desencarcerador diversas ferramentas, tá certo? A gente tem a ferramenta combinada, expansor, alicate de corte, certo? Então a gente vai conhecer cada uma delas aqui que fazem parte do conjunto desencarcerador, tá certo? Aqui nós temos a ferramenta combinada. Temos aqui a ferramenta combinada, que ela, como o próprio nome já diz, né? Ela é combinada, ela tem diversas funções numa mesma ferramenta, até, né? Ela vai fazer o quê, ó? Posso cortar, certo? Eu posso fazer alargamento, posso fazer compressão e posso fazer até tração, né? Então, é uma ferramenta muito versátil. A ferramenta combinada é uma ferramenta muito versátil. Se fosse para ter só uma ferramenta junto no conjunto desencarcerador, é uma ferramenta que eu gostaria de, tá certo? Devido à sua o quê? Versatilidade, certo? A ferramenta combinada, ela é uma ferramenta versátil, certo? E a gente tem que ela é recomendada para as unidades de resgate, né? O que é que ela não vai fazer da melhor forma? Ela não é ideal, certo? Porque o que faz ela não ser ideal? Para corte de objetos, o quê? Cilíndricos, certo? Se eu tenho um objeto cilíndrico, ela não é indicada, certo? Ela é indicada para quê? Para superfícies chatas, ok? Tanto é que quando a gente vai fazer, por exemplo, se eu tenho um tubo aqui, ó, se eu tenho um tubo aqui e vou cortar com essa ferramenta, ela tende a jogar o tubo para fora, né? Eu tenho uma possibilidade de um acidente com a projeção desse tubo e não vou ter a mesma eficiência. Então, se eu preciso fazer esse corte, o que é que eu faço? Com essa mesma ferramenta, eu pego a ponteira, vou amassar o tubo, certo? E na sequência vou realizar o corte, tá? Então, ele vai deixar de ser um objeto cilíndrico e vai ficar com uma superfície chata, né? Então, a ferramenta combinada, ela ainda tem essa possibilidade, né? Mesmo ela não sendo indicada para corte de objeto cilíndrico, se precisar e eu só tiver ela, eu vou amassar o cilindro e, na sequência, realizar o corte, tá certo? Aí que nós temos as partes da nossa ferramenta combinada, tá certo? É a alça de transporte, por onde eu vou segurar o meu equipamento. Eu tenho a lâmina, né? A lâmina é a parte que realiza o corte. Eu tenho a ponteira, que é aquela partezinha que a gente vai amassar, né? O tubo, por exemplo. E eu tenho também, ó, um furinho aqui, e com o uso de acessórios, aí como correntes, eu posso também aqui, ó, executar o quê? Tração, né? Eu posso executar tração. Existe um acessório de correntes que eu conecto nessa ferramenta e ela vai realizar a tração de alguma parte do veículo que precisa ser cortada, tá certo? Aí aqui nós temos o comando, né? Existe uma manopla aqui, ó,
que dependendo do lado do giro, ele vai fechar a minha lâmina ou abrir, certo? São 3 posições. É a posição neutra, né? A posição abrir e a posição fechar. Ferramenta combinada, ferramenta muito boa, versátil, ok? E aí nós temos os cortadores, tá certo? Ó, qual a diferença lá do cortador? A gente tem semelhanças, né? Ó, eu tenho a manopla, né? Ó, nesse caso aqui, eu acho que esse modelo aqui ele é acionado por um botão de acionamento aqui, certo? É diferente daquele. Eu tenho aqui a manopla, certo? De transporte. E eu tenho uma lâmina aqui também, mas olha a diferença. A lâmina, ela tem uma curvatura, né? Que vai o quê? Impedir que aconteça o que acontece nesse caso aqui, ó, de ejetar o tubo, né? Sendo assim, os cortadores são ferramentas que possuem função semelhante, certo? Que possuem a função semelhante de corte, devido ao seu formato da lâmina, certo? E é muito bom para cortar objetos cilíndricos, tá certo? Então, não confundir os cortadores com a ferramenta combinada. Ela é muito parecida, mas tem funções distintas. Com relação ao manuseio da ferramenta de corte, tá certo? Com relação a esse manuseio, eu vou posicionar sempre que possível a 90 graus do objeto cortado, certo? Então, ficar atento a essa angulação, tá certo? Um ângulo de 90 graus. Vou envolver todo o objeto, né? Com toda a lâmina. E vou buscar sempre a base da lâmina, tá certo? Vou buscar sempre a base da lâmina, que é a parte mais forte do corte aqui, ó. Quanto mais próximo da base aqui, maior vai ser a eficiência do meu equipamento, tá certo? Eu vou evitar utilizar a ponta da lâmina para realizar o corte, né? Aí, quando é que eu vou interromper o meu trabalho, certo? Se a minha ferramenta ela começar a torcer, certo? Ela tem que ficar no ângulo ali que eu coloquei, de 90 graus, certo? E também ela não pode torcer em relação ao tubo, certo? Porque se ela torcer, ela vai tender a separar a lâmina, certo? Então ela vai ter que estar numa posição ali de corte, e se ele angular, tá certo? Se estiver torcendo, é porque está trazendo uma situação que vai separar a minha lâmina, tá certo? E como o equipamento ele tem muita força, se não tiver ali na posição ideal, pode danificar o equipamento, e também a questão da eficiência, né? Se a lâmina ela afasta, eu perco a função do corte, né? Aí nós temos aqui os equipamentos alargadores, muito parecido, né, com a ferramenta combinada. Ela tem a função de separar, comprimir e tracionar, certo? E ela tem uma amplitude maior, certo? Então a lâmina dela aqui, ó, tem uma amplitude maior do que a ferramenta combinada, né? Então ela muito parecida também, sendo que aqui a gente não tem corte, né? A gente não tem uma lâmina de corte aqui nessa área. Ela serve para quê? Para expandir ou para comprimir, né? Certo? Então, já falamos aqui de 3 equipamentos, né? Ó, falamos da ferramenta combinada, cortadores, né? E falamos dos alargadores. Todos esses equipamentos fazem parte do meu conjunto desencarcerador, tá certo? Isso aqui, todos esses acessórios aqui que a gente está falando, fazem parte de um equipamento só, tá certo? Vou utilizar somente a superfície das ponteiras, certo? Então, eu não utilizo essa parte da lâmina aqui, ó. Só vou utilizar as ponteiras, tá certo? Vou observar se as ponteiras irão estar se deslocando, né, durante o acionamento. E após o uso, vou deixar sempre uma pequena abertura, certo?
Quem já trabalhou em ABS aí sabe que quando eu for acondicionar esse material, finalizei o uso ou o teste do equipamento, eu vou fechar o equipamento, né? Ele vai encostar aqui, ó, as ponteiras, certo? Mas eu vou dar um toquezinho para abrir, para que o meu sistema ele não esteja pressurizado, tá certo? Porque se eu fechar ele tracionado, meu sistema vai ficar pressurizado, tá certo? Então, por esse motivo, eu dou um toquezinho abrindo a lâmina para poder fazer a guarda desse material, tá certo? Aí um outro equipamento são os extensores, né? O que é um extensor? Todos esses que a gente vem falando até agora, viu, gente, são ferramentas o quê? Hidráulicas, tá certo? Todos esses equipamentos que nós estamos falando até agora são ferramentas hidráulicas, certo? O que é que isso quer dizer? Ela utiliza do óleo lubrificante, tá certo? O óleo hidráulico, na verdade, para fazer essa movimentação, ok? Eu tenho um conjunto motobomba que vai fazer com que o óleo se movimente nas mangueiras e eu obtenha a movimentação, tá certo? Dessas ferramentas hidráulicas, tá certo? Então, o extensor, ó, o que é? Um cilindro hidráulico, né? E ele é utilizado para quê? Ó? Levantamento, separação e afastamento, mesmo para tração em alguns modelos. Então, eu posso pegar um carro, por exemplo, e utilizar essa ferramenta como se fosse um macaco para levantar esse veículo, tá certo? Eu posso utilizar para expandir. É muito comum a gente utilizar esse equipamento na expansão de painel do veículo, quando a vítima ficou com as pernas presas, né? E eu preciso rebater essa parte do painel para retirar a vítima. Então, existem procedimentos que a gente faz aliados a cortes de alívio, né, para fazer a expansão do painel do veículo, tá certo? E é muito comum a gente utilizar esse equipamento, certo? Sempre, né? Na verdade, não é nem muito comum, né? Sempre eu vou utilizar ele e escorar ou calçar os espaços conquistados, né? Por quê? Porque quando eu volto, certo? Vai pressionar novamente, certo? Quando eu volto, vai pressionar. Porque o metal, ele tem ali a sua característica de deformação ali e a gente tem o momento plástico, né, que a gente chama de momento plástico do metal, que é o quê? Ele vai expandir, certo? Mas quando eu tirar, ele vai tender a voltar um pouquinho. E se a vítima tiver com algum membro ali, além de perder, né, o avanço que eu fiz, eu vou trazer um desconforto ou alguma lesão para a vítima quando esse painel, qualquer peça que eu estiver fazendo a expansão voltar. Tá certo? Aqui está um calçozinho que a gente utiliza para calçar a ferramenta, né? Essa aqui a gente utiliza no cantinho da coluna, da coluna B do veículo, normalmente, para apoiar. Aí vai da base da coluna B, geralmente, para o painel ou ali para a base da coluna A do veículo, certo? Inclusive, isso é uma maneira de evitar que a ferramenta ela solte, né? Mesmo você vê que essa ferramenta de extensão, tem uns dentinhos aqui, ó, na cabeça do cilindro, tá vendo? E na base, aqui também, que é para apoiar, mas às vezes é um local mais boleado, ele não apoia. Aí, nesse caso, eu utilizo um calço para me dar mais estabilidade aí no equipamento, tá certo? E tem me dá a possibilidade de fazer tração, tá certo? Eu vou abrir ele no máximo ali, ou no necessário, vou utilizar de pinos, vou utilizar de correntes para fazer a fixação nos locais que eu quero tracionar e vou trazer
no sentido inverso, né? Vou fazer feito. Mas não são todos os modelos que têm essa possibilidade, tá certo? E todas essas ferramentas que nós utilizamos até agora, né, que nós visualizamos até agora, são impulsionadas através da sua motobomba, certo? Todas essas ferramentas são impulsionadas através da motobomba, tá certo? Que são unidades de força, né, que fazem a movimentação das ferramentas, o quê? Hidráulicas, né? Então, na maioria dos casos, certo? Na maioria dos casos, ela é composta por um motor, geralmente esse motor é a gasolina, tá? E é um motor de 4 tempos, certo? Qual é a potência desse motor? De 3,5 a 5 HP, normalmente é a potência que a gente vai encontrar desses motores, né? Diferente da motosserra, né? A gente já conversou sobre motores lá atrás. A motosserra é um motor 2 tempos. Aí vai entrar numa outra situação aqui. O motor 2 tempos é um motor de cárter seco, ele não tem óleo lubrificante dentro dele, né? Já o motor 4 tempos, ele é um motor que a gente chama de cárter alagado, né? Aí vai influenciar nisso aqui, ó. O motor 2 tempos, como é no caso da motosserra, eu posso trabalhar com ela de cabeça para baixo, inclinado, em cima da árvore, de todo jeito, certo? Que não vai ter problema. Já esse tipo de motor aqui, que é um motor 4 tempos, que é um motor de cárter alagado, eu tenho óleo aqui dentro dele, ó, certo? Eu tenho óleo dentro desse cárter do veículo, né? Que tipo de óleo? Óleo de motor, esse mesmo óleo que a gente utiliza na nossa moto, no nosso carro, certo? Para lubrificar o motor. Aí, nesse caso, eu vou evitar o quê? Posicionar em locais inclinados. Esse motorzinho aqui, ele tem que ficar sempre, olha, alinhado, de maneira que o nível do óleo ele se mantenha de maneira que consiga lubrificar, para que a bomba de óleo ou a movimentação das engrenagens jogue óleo para a parte de cima do motor que precisa ser lubrificado. Aí aqui, ó, nós temos um outro tanquezinho de óleo. Só que esse tanquezinho de óleo aqui, ó, ele não tem nada a ver com o funcionamento do motor, certo? É o óleo hidráulico que serve para impulsionar ferramentas, certo? Através desse óleo hidráulico, que é impulsionado através dessas conexões aqui, ó, geralmente são duas conexões, tá certo? Uma conexão de alta e uma de baixa. Aí eu conecto a mangueira aqui, vou conectar no meu equipamento, tá certo? Aí pode ser que tenha outra mangueira aqui do mesmo equipamento, que é a mangueira de retorno, tá certo? Já alguns equipamentos mais modernos, eles têm a função que vai e volta na mesma mangueira, tá certo? E olha só, é importante realizar manutenção diária nesses equipamentos, tá certo? A manutenção diária que a gente faz toda vez que a gente assume o serviço é chamada de manutenção de primeiro escalão, tá certo? Manutenção de primeiro escalão. Vai ser a manutenção feita pelo operador no dia a dia, antes de iniciar a operação. Vai verificar como é que está a condição geral, se não tem nada solto, como é que está a limpeza do filtro de partículas, vai ver como é que está a questão do nível de óleo lubrificante, do óleo do motor, do nível da gasolina, tá certo? Que fica aqui em cima, tá certo? Ó, aqui é o meu tanque de gasolina do meu conjunto motobomba, tá certo? Aí a gente tem conjuntos motobomba também que funcionam através de energia elétrica, tá certo? Você conecta na energia elétrica na tomada ou através de bateria, mas é muito raro, tá certo? Eu particularmente nunca nem vi um conjunto motobomba ligado na energia elétrica, tá certo? O mais comum vai ser ele utilizando o motor a gasolina 4 tempos, tá certo? A sua pressão de trabalho, certo? Sua pressão de trabalho
varia entre 9.000 e 11.000 PSI. Certo? A sua pressão de trabalho varia entre 9.000 e 11.000 PSI. Guarda isso aí, tá certo? E o que danado o que molesta é PSI, certo? PSI é a unidade de medida de pressão, tá certo? Da mesma forma que a gente tem nas ABTs, por exemplo, a gente tem a pressão da água medida por bar, tá certo? Ah, tá dando 9 bar, 10 bar, não é isso? Aqui a gente tem a unidade de medida em PSI, tá certo? Vai variar, o que é que vai fazer variar? Eu não consigo, por exemplo, na ABT, eu consigo colocar 8 bar, 10 bar, tá certo? Vitor Melo já deu vontade de sextar, não foi, Vitor Melo? Falando em bar, tá certo? Então, o que é PSI? Tá certo? O que é PSI? É a sigla de libras por polegada quadrada, tá certo? Então, ele vai gerar essa pressão, certo? A cada polegada quadrada. Aí, tanto faz, viu, eu falar PSI quanto libras, eu estaria falando mais ou menos da mesma coisa, tá certo? Existe uma relação muito íntima entre o PSI e a libra, certo? Inclusive, é muito comum a gente pegar manômetros que tem as duas unidades de medida, né? Ele vai ter em bar e em PSI, tá certo? Então é muito comum, né? A gente pegar, às vezes até para o cálculo ali quando vai fazer cálculo de consumo, de EPR, né? A gente não viu isso, felizmente não caiu isso aqui nessa disciplina, né? Senão a gente ia ter que ir para a caneta também para fazer cálculo de coeficiente de consumo, né? Então, de consumo e de coeficiente de consumo. Então, a gente geralmente a formulazinha vai ser em bar. Aí faz um cálculozinho para converter, né? Eu acho que é por 14,5, né? Divide por PCI, divide por 14,5, salvo me engano. Teria que olhar direitinho. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente, tá certo? Para a gente não perder tanto tempo. Mas se tiver alguma questão que vocês queiram que dê mais uma ênfase, tá certo? Pode falar aí, tô de olho aqui nos comentários, tá certo? Então a gente falou bastante já sobre as mangueiras, né? Que vai ser ali a conexão entre a motobomba e os meus equipamentos hidráulicos, né? Como a ferramenta combinada, a ferramenta de corte, né? Então as mangueiras são fundamentais, tá certo? Ela é o que? Parte importante desse conjunto. E eu tenho que ter um cuidado grande com esses equipamentos, porque é um equipamento de segurança, tá certo? Então, aquela pressão lá que vai de 9 a 11.000 PSI, se tiver o rompimento de mangueira dessa e tiver qualquer pessoa próxima, então o acidente ele é tremendo, né? Ele é tremendo esse acidente. Acredito que alguns dos senhores já viram. Quem já viu essa foto aí, dá um no, no comentário para ver se o povo está acordado, da mão de um bombeiro com o rompimento de uma mangueira e cortou a mão dele toda, né? Então foi uma lesão muito grave aí com esse tipo de mangueira, tá certo? Que é uma mangueira que trabalha sob alta pressão, certo? Que pressão é essa? De 9 a 11.000, o que? PSI, que é a nossa unidade de medida de pressão, tá certo? E pode gerar graves lesão. Normalmente esse sistema hidráulico, ele tem duas mangueiras, tá certo? É uma mangueira de alta e uma de baixa pressão. Geralmente a mangueira de baixa pressão é a mangueira do retorno, certo? Então o óleo ele vai para a ferramenta por uma mangueira e vai em alta pressão e retorna com uma baixa pressão para o cilindro, aquele cilindrozinho que eu mostrei para vocês lá no conjunto motobomba, né? Lembrando que essas ferramentas, essas mangueiras, elas ficam sempre alagadas, tá certo? Não pode ter entrada de ar
no sistema, tá? E a gente, quando utiliza, é sempre importante, né? Utilizar a luva, né? Esse óleo é um óleo que ele, lá na própria, no próprio reservatório, diz que é um óleo cancerígeno, né? A nossa pele vai absorver e a longo prazo a gente pode ter algum problema de saúde, tá certo? A gente tem também mangueiras únicas. Uma única mangueira vai fazer as duas funções, né? Então, esse modelo aí é o melhor, né? A gente tem, no bombeiro a gente já teve desse, não sei se ainda utiliza, mas eu tenho a vantagem, eu já conecto duas ferramentas simultaneamente, né? Eu utilizo lá o expansor e a ferramenta de corte, né? Ou então a ferramenta combinada ao mesmo tempo, né? Com duas mangueiras. Então é um sistema bem bacana, né? Já nessa mangueira coaxial, segue o mesmo princípio, né? O óleo ele vai em uma das mangueiras, tá certo? E vai retornar pela de centro. A gente não visualiza essa mangueira do centro, né? Cleiton disse que não tinha mais, né? A de duas. E isso realmente é um equipamento que ele está ficando para trás, porque de uma mangueira só é muito melhor, né? Porque é menos peso, é mais versatilidade na utilização, né? Mas o que é importante para a gente aqui, saber que a mangueira coaxial, ela continua tendo as duas funções, vai e volta pela mesma mangueira, mas a gente tem aqui, ó, para a gente entender melhor como é que funciona, certo? O óleo vai através por dentro da mangueira maior, tá certo? Ó, por essa parte aqui, ó, né? Essa parte de fora aqui e vai retornar pela parte interna, tá certo? Ele vai com alta pressão por aqui Eu e acho que ele vai retorna com pela baixa. menor, não? Tá, é uma mangueira mais segura, mais versátil, tá certo? Porque se romper a mangueira de alta pressão, que é a que geralmente vai dar problema, eu ainda tenho uma parte externa que não vai permitir que eu tenha contato com esse óleo pressurizado, né, que pode causar alguma lesão, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, as mangueiras duplas, né? Aqui, ó. As mangueiras duplas são geralmente de um diâmetro muito parecido, né? É diferenciado as cores, tá certo? E nesse caso aqui, ó, vai ir por uma mangueira e vai retornar pela outra. Salvo me engano, acho que é vermelha e preta, vermelha e azul, para a gente saber quem é quem, né? As mangueiras. Inclusive lá na conexão, eu tenho que colocar a mangueira correta, né, durante a conexão, certo? Aí nós finalizamos aqui, ó, a questão dos itens que compõem o conjunto desencarcerador, né? Falamos aqui de todos os itens que compõem o conjunto desencarcerador, né? Falamos lá das ferramentas, né? Ferramenta combinada, expansor, ferramenta de corte, né? Falamos sobre o conjunto motobomba e agora tratamos sobre as mangueiras que compõem esse conjunto desencarcerador, tá certo? Agora já vamos para outro equipamento, certo? Esse aqui é um equipamento chamado de serra-sabre, certo? Geralmente ele é a bateria, tá certo? Também existe o serra-sabre elétrico, mas para operação de bombeiro, geralmente a gente utiliza ele a bateria, né? Nós temos aqui a bateria do equipamento, o gatilho de acionamento, né? Temos aqui a trava do gatilho, sapata é a base que eu apoio quando realizar o corte, e aqui nós temos a minha lâmina de corte,
tá certo? Se falar assim, olha, o Serra Sabre, o Serra Sabre é um equipamento de serra o quê? Recíproca, certo? O Serra Sabre é um equipamento de serra recíproca, certo? Porque se eu tiver, por exemplo, uma ferramenta de cortar madeira, tipo uma maquita, né? Aquelas maquitazinhas, ela é uma serra circular, certo? Ela corta através do giro. Já uma serra recíproca, ela faz a função aqui, ó, de vai e volta, certo? A gente chama de. Existe um equipamento que chama serra tico-tico, né? É como se fosse uma serra tico-tico. A serra ela vai ter movimentos recíprocos para frente e para trás, realizando o corte. Tá certo? Grava direitinho esse conceito de serra recíproca, porque não é muito comum, né? A gente conhecer esse termo, tá certo? Ele serve para quê? Para que serve meu Serra Sabe, que é uma serra recíproca, certo? Ele corta metais, vidro, madeira e outros materiais, tá certo? No salvamento veicular, eu corto coluna com ela, o para-brisa laminado, eu vou utilizar o Serra Sabe para realizar o corte do para-brisa, tá certo? Então é uma ferramenta muito versátil também aí para o salvamento veicular, tá certo? Característica desse equipamento. É um equipamento que ele é um equipamento leve, tá? É bem maneiro esse equipamento. Se eu comparar com os desencarceradores, por exemplo, certo? Ele é muito leve. A parte tinha um desencarcerador que veio com aquelas ambulâncias. Que foi comprado, veio para a secretaria e veio uns desencarceradores. Meu amigo, o bicho era pesado, que era danado. Era Quem os lembra azul. do, Era do gigante aquele desencarcerador desencarcerador. aí? Comatra era? Comatra? Não, Quem confia? não é o elétrico, né, que tu tá falando? Um Quando bem você grande. fazia uma operação com equipamento muito pesado, meu amigo, e tem operações de desencarceramento que levam horas, né? E se você está utilizando um equipamento pesado, é muito complicado. Uma característica do Serra Sabre é que ele é leve e versátil, tá certo? Baterias, normalmente a gente vai encontrar, dependendo do fabricante, tá certo? De 18, 24 e 36 volts. 18, 24 e 36 volts, tá certo? É o mais comum da gente encontrar esses serra-sabres, tá certo? Eu acho que a gente vai encontrar até de 12, mas para a gente aqui é relevante que são equipamentos de menor potência. Para o veicular, tá? Vai ser 18, 24 e 36. Se você disser, não, eu vi um de 12, mas aí é para outra aplicação, certo? Dependendo de quê? Do fabricante. Ele pode ser utilizado sob chuva, tá certo? Então ele tem as proteções e posso utilizar esse equipamento sob chuva, certo? As lâminas, quem vai dizer aí, ó, o tamanho da minha lâmina, certo? Vai ser classificada por duas coisas, pelo tamanho dela em polegadas e pela quantidade de dentes, certo? Aí dependendo do tipo de corte que eu vou realizar, então eu vou utilizar uma lâmina de diferente tamanho, né? São diferentes tamanhos dessa lâmina, certo? Aí a gente vai ver o que aqui, ó? Qual é a lâmina ideal para metais? Vai ser a lâmina de 14 TPI, certo? Quando eu for comprar, vou utilizar no veicular, eu quero utilizar uma lâmina para cortar metal, tá certo? Então, eu vou utilizar uma de 14
TPI, tá certo? O que é isso? 14 TPI. Ela tem 14 dentes por polegada, tá certo? Então ela vai ter 14 dentes por polegadas. Ok? Eu posso ter uma lâmina de 3 polegadas. A cada polegada vai ter 14 dentes, tá certo? Aí para outros tipos de materiais, aí eu vou utilizar um TPI diferente, que ela vai ser mais eficiente com relação ao equipamento que eu vou estar cortando, tá certo? Lembra aí, a lâmina ideal para realizar corte em metais utilizando o meu serra-sabre é uma lâmina de 14 ppi, tá certo? Que são dentes por polegada. Para trocar a lâmina, certo? Para trocar a lâmina, que a gente já viu aqui, olha, que dependendo do tipo de material, eu vou utilizar um TPI diferente, certo? Ou um tamanho diferente de lâmina. Então, posso convir que eu vou estar realizando a troca desta lâmina, certo? Ó, está apagadinho, mas fica aqui minha lâmina, ó, certo? Minha lâmina fica aqui. Dependendo do tipo de material, eu posso quebrar também essa lâmina, né? Eu vou realizar o corte de material. E o que é que eu vou fazer para realizar o corte desse material? Eu vou utilizar a trava, certo? Uma trava da lâmina, certo? E vou o quê? Retirar a bateria. Nunca, em hipótese alguma, certo? Eu realizo a troca da lâmina com a bateria no local, para evitar o quê? Acidente, certo? Para que na hora ali, eu fazendo a movimentação, eu possa estar acionando o gatilho e estar realizando um acionamento acidental desse equipamento, tá certo? Então, sempre vou realizar a trava e retirar a bateria para poder realizar aí esse corte, tá certo? Aí nós temos também, ó, como uso principal desse equipamento. Que equipamento é que a gente está falando? Serra-sabre, tá certo? O uso principal do serra-sabre é corte de vidro, certo? Como eu falei, eu posso cortar o para-brisa, né? Que tipo de vidro eu vou cortar? Vidro laminado, tá certo? Se o vidro for laminado, eu posso realizar o corte. Porque se for o vidro temperado, que é aqueles que estão nas laterais do veículo, né? Eu não vou conseguir realizar o corte. Porque quando eu fizer ali o acesso, ele vai estilhaçar todo o vidro, né? Mas para o vidro laminado, sim. Tá certo? E também realizado para cortes de colunas e outros cortes ali no veículo. Tá bom? Existem outras aplicações, eu não vou falar para a gente não confundir e colocar coisa que não está no MOB, tá certo? Uma outra ferramenta, tá certo? Que aqui está caracterizado como ferramenta de apoio, tá certo? É uma ferramenta de apoio. Aí nós temos aqui essa ferramenta que é chamada de ferramenta Halligan. Quais dessas ferramentas são ferramentas de apoio? Aí vai ter lá, ferramenta Halligan, desencarcerador, né? Então aí você já sabe que a ferramenta de apoio vai ser a ferramenta Halligan, né? E o povo do inglês aí é Halligan ou é Hooligan? Eu já vi o povo chamando com várias formas diferentes, né? Ó, ela é uma ferramenta muito útil, né? Tá aqui na mão do bombeiro, né? Ó, aquela ferramentazinha que ela tem um chifrezinho aqui, ó, de um lado e do outro lado tem uma pinça, né? É uma ferramenta bem legal. Na ABS quanto na ABT, muito comum a gente ter essa ferramenta, né? E ela é utilizada para apoio, por quê? Por exemplo, para fazer a extração
de uma porta, por exemplo. Né? Eu vou procurar aqui as dobradiças, né, para extrair essa porta. A gente sabe que fica mais ou menos por aqui, ó. Aí eu preciso realizar o acesso. Aí eu não vou utilizar a minha ferramenta combinada, por exemplo, com marreta batendo, certo? Eu vou utilizar a ferramenta Halligan para fazer o acesso, para realizar a extração dessa porta, certo? Para fazer o corte, por exemplo, do vidro laminado, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Não é a serra sabre, né? Só que para fazer o primeiro acesso, eu preciso do apoio de alguma ferramenta, que vai ser a ferramenta Halligan, certo? Eu vou fazer um furo aqui, ó, com ela, para ter acesso com o sabre, e a partir do acesso que eu realizo com o sabre, realizar o corte, certo? Posso fazer também o furo de chapa metálica também, uma ferramenta muito boa, certo? Ainda temos outros equipamentos, acessórios aqui. Nós temos aqui, ó, o quebra-vidro, né? Quem nunca andou com quebra-vidro pendurado de chaveiro? Só para chegar nos cantos e o pessoal perguntar, ai, que chaveirinho bonitinho, para que é isso? Ah, isso aqui é uma ferramenta fundamental, meu amigo. Isso aqui é um quebra-vidro, porta-cinto, última tecnologia. Então, são outros equipamentos que a gente utiliza no salvamento veicular, né? Saca-válvulas. O que é um saca-válvula? Quando eu chego, quando eu chego no local do acidente, vou fazer a estabilização do veículo, né? Primeira coisa que eu vou fazer ali, ó. Aí eu coloco, por exemplo, aqui, ó, os calços, né? Coloquei os calços, na sequência eu vou secar os pneus. Para quê? Para que o veículo ele fique apoiado nos calços e evite a movimentação, tá certo? Movimentação de quê? Da própria suspensão do veículo, que se eu ficar entrando, saindo, vai movimentar, certo? E eu tenho posso ter um desconforto para a vítima. Eu evito também que o veículo ele se desloque, certo? Porque ele vai estar apoiado não mais nos pneus, né? Vai estar apoiado nos calços quando o pneu secar, tá certo? E ainda outro equipamento é a lona de materiais, certo? Não tem muito segredo, é uma lona onde vai estar o meu palco de ferramentas, certo? Todas as ferramentas vão estar aí na lona de materiais, tá certo? Ó, nós temos aqui nosso todo o nosso ferramental, né? Tá aqui um serra-sabre, ferramenta combinada, expansor, ferramenta Halligan, motobomba, né? Aqui eu acho que pode ser um serra-sabre também. Ele vem nessa uma caixinha, geralmente. Não tenho certeza não se tá certo. Então a gente falou agora, até agora, sobre mais equipamentos, tá certo? Existem diversos outros equipamentos que a gente utiliza no salvamento veicular, tá certo? Mas esses foram os que o manual ele traz para a gente, tá certo? Essas, essas ferramentas, né? Recapitulando o conjunto desencarcerador, né? Que é formado por diversos itens, né? Mangueira, motobomba, ferramenta combinada, ferramenta de corte, né? Expansor. Aí nós temos o serra-sabre, né? Mangueiras também, né? Esqueci de falar por último agora que o conjunto motobomba também, o conjunto desencarcerador também é composto por mangueiras, né? Aí nós temos o serra-sabre e temos os equipamentos de apoio, né? Alavanca Halligan e outros equipamentos diversos, como quebra-vidro, saca-válvula e lona de material. Tá bom? Vamos embora? Vamos para o próximo assunto. Tecnologias de segurança. Vamos embora. Espera só um minutinho que eu vou pegar uma águazinha aqui, tá certo? Dois pulinhos.
Opa, estou de volta, vamos embora? Um assunto interessante também, a gente vai tratar agora, que são as tecnologias de segurança, né? A gente vai conhecer um pouco melhor sobre as tecnologias embarcadas no veículo, que são caracterizadas como tecnologias de segurança, que vão fazer com que o meu veículo ele seja mais seguro, tá? Então, eu posso dividir essas tecnologias em dois tipos, tá? Certo? Vamos dividir em dois tipos. Que tipos são esses que a gente vai conhecer e, no término, saber diferenciar, certo? Então, vão ser sistemas de segurança ativo, certo? E sistemas de segurança passivo, ok? A gente vai, no final da aula, ver quem é ativo e quem é passivo dentro dos sistemas de segurança, tá certo? Então, começando pela segurança ativa, certo? Ela é um tipo de segurança, né? Um tipo de sistema que controla o veículo de forma a evitar situações de risco de acidente, certo? E ele minimiza os erros do condutor. Olha só que legal a tecnologia dos veículos, né? A gente tem a segurança ativa, ela vai me auxiliar, tá certo? Eu, condutor, tá certo? É relacionado ao condutor do veículo, tá certo, gente? Ela vai me auxiliar na condução do veículo, minimizando os erros, certo? Evitando situações de risco e até acidente, tá certo? Que elementos são esses que auxiliam na condução desse veículo? Aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos desses sistemas, né? Então, sistemas de freio ABS, né? Hoje é obrigatório em todos os veículos mais novos, certo? Vai impedir que ele vai frenar numa distância menor, né? E vai impedir que a roda trave também. Eu tenho controle de tração, né, do veículo, vai impedir que numa curva eu entre muito acelerado e o meu veículo gire, né, na curva. Controle de tração também é uma ferramenta muito boa, que é uma segurança ativa, me auxilia, né? Auxilia o condutor na condução, suspensão eletrônica também, né? Pneus, tipo de pneu adequado, né? Pneu com tecnologia, assessores de direção, né? Direção hidráulica assistida, né? Aí hoje, mais modernamente falando, a gente tem as direções elétricas, né? Luzes e faróis inteligentes se adequam ao ambiente, né? Então, todos esses elementos que auxiliam o condutor, certo? Auxiliam na condução do veículo, minimizando erros, certo? E evitando que o acidente ele aconteça, a gente chama de segurança ativa, certo? Digamos que a segurança a gente trabalha na prevenção, certo? Ele evita que o acidente ele aconteça, certo? Os veículos mais modernos hoje, né? Tem aquele anti-collision, né? Se você for em rota de colisão, ele vai impedir que você colida com outro veículo, segurança ativa, ele vai atuar de forma ativa para evitar que o acidente ele aconteça e minimiza o erro do operador, tá certo? Estávamos falando até agora de segurança ativa. Agora nós vamos falar de segurança passiva, certo? São dois tipos de segurança, segurança ativa e segurança passiva. Então, a segurança ativa a gente já sabe que são elementos que auxiliam na condução, evitando que o acidente ele aconteça. Já a segurança passiva ele é um sistema de segurança e ele minimiza o efeito do acidente, tá certo?
A segurança passiva não impede que o acidente ele aconteça, como na ativa, mas ele diminui os danos do acidente, aí com relação aos ocupantes do veículo após uma colisão, tá certo? Então, de maneira muito simples, ele evita as lesões, tá certo? Do ocupante do veículo, tá? Aí nós temos mais uma mais uma divisão, tá certo? Na segurança ativa a gente não tinha mais subdivisões. Já na passiva a gente tem uma subdivisão, certo? Que ela ainda se divide em duas classes, que ela pode ser dinâmica ou estática, tá certo? Então, voltando, a gente tem dois tipos de segurança, segurança ativa e segurança passiva, certo? Na segurança passiva, nós temos ainda subclasses, que são dinâmica e estática. Anota aí no cantinho do caderno, uma excelente questão aí para cair na prova, tá certo? Vamos ver aqui, entender o que é uma segurança passiva estática, certo? Ela é basicamente a capacidade do veículo de absorver o impacto, gente, certo? Então ele se deforma, tá certo? Eu já vou prever que vai acontecer a colisão, tá certo? E o veículo ele vai se deformar de modo programado, certo? Eu vou prever como as forças vão se comportar, certo? Com o objetivo de quê? Evitar danos à célula de sobrevivência, que é o cockpit ali do veículo, né? De maneira que amasse outras áreas, certo? Mas ele não chega na minha célula de sobrevivência, tá certo? Ela, como é que é feita essa programação? Através de reforços estruturais, tá certo? A gente tem aqui três tipos distintos, né, de deformação, né? Aí nós vemos aqui ó, esse reforço estrutural, né? Você vê que a gente tem aqui reforços que vão auxiliar nessa deformação programada, né? Temos aqui outro tipo. Nos veículos antigos, mais antigos, a gente tinha esse perfil de reforço. Aqui nós temos três tipos de perfis de reforço ali na estrutura do veículo, tá certo? Aí nós temos aqui uma comparação entre um veículo antigo, certo? Que era só ferro, e um veículo mais moderno, né? A consequência de uma colisão. Então perceba que no veículo antigo, a mesma colisão, ela, olha só como ficou aqui o cockpit do veículo, né? A minha célula de sobrevivência. Esta aqui, olha, esta é minha célula de sobrevivência, que hoje, através de um sistema passivo de segurança, tá certo? Vai, ok? Através de um sistema passivo de segurança, ele vai preservar o meu cockpit, tá certo? Vai preservar aqui a minha célula de sobrevivência, tá? É um sistema passivo que estático, certo? Ele está lá, o próprio nome já diz, né? Ele é como se ele está fixo. A ação que ele vai ter é se deformar, mas não tem movimentações ali, não tem sistemas adicionais para fazer ele atuar, tá certo? Aí nós temos a segurança passiva dinâmica, certo? Segurança passiva dinâmica. O que é a segurança passiva dinâmica? Ele reage após a colisão, certo? Qual o objetivo disso? Diminuir possíveis lesões do ocupante, né?
Ele é um sistema, digamos assim, suplementar, certo? Essa sigla SRS, certo? Sigla SRS quer dizer que é um sistema suplementar de segurança, certo? Dentro da nossa caracterização aqui, é caracterizado como uma segurança passiva dinâmica. O que compõe esse SRS? Os airbags do veículo, certo? Os pré-tensionadores de cinto. A gente vai conhecer cada um desses aqui, tá certo? Os ropes, whips, gastando meu inglês aqui, meu inglês fluente, certo? Então a gente vai conhecer cada um desses sistemas aqui, onde eles estão no veículo e qual a funcionalidade deles, certo? Aí nós temos os airbags, né? Todo mundo aí já conhece esses equipamentos, né? Um equipamento muito, mesmo quem não tem o curso de veicular, nunca fez aí, né? Já conhece esses equipamentos, aquelas bolsas de ar, né? E ela é projetada para quê? Para inflar e preencher o espaço, né? Entre o ocupante do veículo e as partes rígidas, né? Você vai bater numa bolsa de ar para evitar lesões, certo? Ele desacelera de maneira mais suave, certo? Uma estimativa aqui, ó, interessante. Olha como é amplo. Estima-se que 3 milhões de airbags são ativados no mundo, né? Então imagina a quantidade de acidentes que a gente que a gente tem que o airbag tem salvado, né? Então, existem estudos aí que comprovam que a combinação dos dois, tá certo? Eu tenho que utilizar o airbag e o quê? E o cinto de segurança. Reduzem até 31% a letalidade. Olha só que legal. E eu ainda acho que é mais, viu? Dos acidentes em 70%, acidentes de lesões graves. Ah, entendi. Então, reduz em 31% a letalidade, né? A morte, e 70% a incidência de lesões mais graves, né? Realmente, cinto e airbag salva vidas. O pessoal aí que trabalha na R melhor do que eu sabe da importância desses dispositivos, né? Aí nós temos aqui, ó, um gráfico, né, de variação de velocidade e necessidade de disparo da bolsa, né? Então aqui, ó, aqui está em quilômetros por hora, né? Esse gráfico ele está em quilômetros por hora. E se eu tiver aqui, ó, entre 0 e 20 aproximadamente, né? Eu não vou ter o disparo do, do meu airbag, certo? Mas a partir do momento que eu fico nesse limiar aqui, que ele chama de zona cinzenta, certo? Era para ter botado de cinza, né? Aqui que ele chama de zona cinzenta, que vai ser entre 20 e 30 quilômetros por hora, vai ser a faixa limiar de disparo, tá certo? Então, entre 20 e 30, ele pode disparar ou não, tá certo? Agora, a partir de 30, e assim sucessivamente, certo? Subindo aqui, eu vou ter o disparo do meu airbag, tá certo? O meu airbag tem uma composição também, tá certo? Vamos entender melhor como funciona a composição do airbag, tá certo? Ele é composto, ó, pelas bolsas, né? As bolsas são aquelas bolsas de ar que a gente tem mais acesso a elas, né? Que elas inflam, certo?
Aí eu tenho um módulo central, que é o cérebro do meu airbag, né? Ele que vai dizer, que vai identificar aqui, ó, se está aqui após 20, 30 quilômetros, se é para disparar ou não, né? Ele que vai me dizer se o meu airbag do passageiro, por exemplo, ele está ativado ou não. A gente tem essa possibilidade, né, de ativar ou desativar esse airbag, né? Quem já viu aí que eu tenho um botãozinho lá que eu ativo e desativo o airbag geralmente do passageiro, né? O do motorista geralmente a gente não consegue mexer não, mas do passageiro eu consigo desativar, tá certo? Então vai ser justamente esse módulo central, que é o cérebro do meu sistema de airbag, certo? Que vai dizer, que vai captar todas essas informações, né? Quem vai mandar essas informações? Os sensores, certo? A gente vai ter lá sensor de velocidade, desaceleração, de colisão, certo? Para poder acionar as bolsas, tá? Lembrando que o airbag ele possui lá no meu módulo, ele tem capacitores de energia, certo? Capacitores de energia funcionam como umas bateriazinhas, certo? Funciona como uma bateriazinha. Ele vai acumular energia. Então, por isso, né, eu tenho que ter cuidado, mesmo estando desativado, tá? Eu tenho que ter cuidado durante o desencarceramento. Eu devo evitar o quê? O contato ali com os locais de acionamento, tá certo? Porque mesmo com a bateria desligada, eu posso ter um acionamento acidental. Se eu me deparar com um acidente, certo? E não disparou o airbag, né? Porque ele estava ali ou na zona cinzenta ou estava abaixo de 20 quilômetros, não realizou o disparo, eu posso ter um acionamento acidental. Certo? Tá aqui, ó. Nós temos aqui um... Fala, Léo. Já só para contribuir, né? Você falou sobre o desligamento do airbag do Olha lá, levantou a passageiro. mão. Tá ouvindo? Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo, não? Baixou a mão, quer mais? Vamos embora. Eu acho que é Vai, você, eu acho que é ele que não está ouvindo, Léo. Oi, É, tá ouvindo? Tá ouvindo? E, ó, É o fone de ouvido aqui. esse é o capacitor. Era o fone de ouvido aqui, Jean-Claude. Um equipamento que acumula energia e mesmo com o corte da bateria, ele pode continuar acionado. Certo? Mesmo com a bateria desconectada. Lembra disso que ele fala aqui em alguns momentos sobre esse cuidado, né? Então tá aqui o módulo do airbag, certo? Airbag do motorista, airbag do Jean-Claude, tá me escutando passageiro. agora? Então esse aí é o meu conjunto. Aí dependendo da tecnologia do veículo, eu vou ter diversos outros airbags, certo? Aí John Lennon tá dizendo que ele não escuta, né? Nem escuta nem fala, né, John? Tu tá escutando, Jean-Claude, tá? Então Quem não nós temos escuta, já diversos play. tipos de airbag, tá certo? Dependendo Mas Jean-Claude do que não tá escutando, né? É, tá todo mundo dependendo da escutando, mas tecnologia ele do não tá escutando, veículo, não. né? Ele não escuta O mais ninguém. comum é o frontal, né? Que é geralmente todo Diz a ele aí veículo que ele não tá escutando mais ninguém. novo hoje ele tem, né? Que é o que é obrigatório, né? Que é o airbag motorista e passageiro, né? Tem só ali no meio da direção e no painel do lado do passageiro. Aí nós temos o airbag lateral de porta, né? Ah, tá. Entendi. Espera aí, Léo. Eu tinha baixado aqui para não dar microfonia. Fala agora, Léozinho. Agora. Ei, só pra Perdão, eu tinha contribuir lá. desativado aqui que tinha dado microfonia. Pronto.
Só para contribuir lá naquele airbag do passageiro, né? Porque tem um pessoal que pode não saber. É, ele é possível desligar, não é para matar a sogra, não. É possível desligar porque muitas pessoas usam, às vezes, cadeirinha de criança invertida no banco dianteiro, que é Isso, permitido. Aí tem o botão de desligamento do airbag, por conta é disso. verdade. Um exemplo é a Doblô. A Doblô, ela vem com esse botão de desligamento do airbag. Obrigado. Só para contribuir. Muito, muito bom, Léo. E é muito comum também, Léo, carro de firma, sabe? Como anda só o motorista, o pessoal desativa para evitar de ter uma pequena colisão e disparar o outro airbag também, né? Para diminuir custo também. Mas o principal função é, como o Leonardo falou, né? Principalmente quando vai se utilizar a cadeirinha na frente, né? Que é uma possibilidade aí de uso. Silvio, quer falar? Perguntei se estava aqui a P. Vamos mandar, vamos mandando. Se quiser falar aí agora, eu tô com som, viu? Agora eu tô falando e ouvindo. Pode falar. Airbag lateral de assento, ele fica dentro do assento do veículo, né? De cortina, que fica na coluna B, normalmente. Lateral tubular. Airbag de joelho, fica embaixo aqui nas pernas. Esse lateral tubular eu não lembro, cara, como é ele. Airbag de pé lá embaixo também, né? Airbag para pedestre. Eu nunca vi nenhum carro instalado. Só vi falando que é para proteger o pedestre ali numa colisão, né? Eu nunca vi em um veículo isso aí, nem vi funcionando. Mas tá caracterizado aqui, tá certo? Então, geralmente no local onde tem o airbag, certo? A gente tem descrito que existe o airbag, tá? Ó, quando os airbags estão presentes no seu revestimento, estarão as seguintes siglas que o identificam: SRS, Sistema de Retenção Suplementar. No meu carro tem assim. Na direção tem um SRS e do lado. SIPS, Side Impact Protection System, são os laterais. IC, que é cortina inflável, né? Fica na coluna. E o mais comum é ter a escrita airbag, identificando que existe um airbag naquele local, tá certo? Nós temos aqui os diversos tipos, né? Aí nós temos aqui os cuidados que eu tenho que ter com o airbag, né? O airbag, como a gente já falou, ele é um risco em potencial, né? Mesmo depois de uma colisão, já parado, com a bateria desligada devido aos capacitores, ele pode ter um acionamento inopinado, né? Involuntário ali, certo? Então eu tenho que tomar alguns cuidados, tá certo? Evitar cortar a bolsa inflada, né? Porque ela pode estar ainda sob pressão, né? Então eu não vou recortar essa bolsa se ela estiver inflada. Vou manter aqui, Cleiton. Vamos falar sobre isso aqui? Cleiton pediu para voltar. O airbag frontal, né, do motorista, que fica dentro da direção. Aí tem aqui o airbag do passageiro. Airbag de cortina, ele vem aqui da parte de cima dessa longarina do teto aqui, certo? Forma uma cortinazinha, certo? Aí a gente tem o airbag da lateral do banco, ó, ele rasga aqui de dentro do banco. Tem uma imagem aqui na frente que mostra. Certo? Acho que não tem
Tem um de coluna também, mas ele não mostrou aqui não. Fica realmente aqui dentro. Esse de assento, ele fica dentro do assento aqui. Quando eu passar aqui, aí vai ter uma imagem, eu mostro direitinho, tá certo? O de assento. Também não é muito comum não a gente ver. Só os carros, os carros tops das galáxias aí, dos futuros tenentes aí. Leonardo já tá comprando um, né? Acho que quem tem um desse é Chicão. Não, Vitor Mello, aqui nesse veículo, né? Esse módulo, ele não tem uma localização padrão, não. Eu já vi esse módulo lá na frente. Ele vai variando de veículo para veículo. Eu vou achar isso no compêndio, né? Lá no compêndio eu vou achar onde está esse módulo, certo? Então, voltando aqui para os cuidados que eu devo ter, né? Desconectar a bateria, né? Isso aí é algo padrão que a gente já faz no salvamento veicular, né? Desconectar a bateria e utiliza a proteção de airbag, né? É um equipamento que a gente envolve ali na direção, no painel, para, se for acionado, ele retém o impacto. Quais os principais riscos, né, relacionados aí ao airbag, né? A gente tem os cilindros infladores, né, ó, os cilindros que estão sob alta pressão, né? Certo? Que estão aonde, geralmente, ó, eles vão acionar o quê? Os airbags laterais de banco, tubular e de cortina, certo? Então, ó, o danado do PSI aqui, ó, de 3.000 a 6.000 PSI, certo? Lembra que a gente falou em outro momento aí, eu acho que foi nas técnicas de corte, que quando eu for cortar, eu tenho que olhar o compêndio para ver onde ficam esses cilindros, né? Os cilindros pressurizados, ó. Geralmente ele está na coluna B e na coluna C dos veículos, né? O mais comum. Aí é o local onde eu realizo o corte, né? E se eu realizo o corte e pega nesse cilindro, pode gerar um grande estampido, projeção de pedaços, né? E pode até romper a lâmina da ferramenta, dado a severidade dessa explosão causada, né? Por um cilindro de pressão. Aqui, ó, acho que aqui é a coluna C, né, do veículo. Coluna C do veículo, aí nós temos aqui, ó, certo? Os acionadores, né? Que eu tenho que, antes de iniciar o desencarceramento, identificá-los. Através de que eu identifico? Do compêndio, né? Aí aqui a gente tem, ó, as escritas, né, que a gente já conversou. Aí tem o nome, o mais comum, né, o nome airbag, ó, tá aqui. Aí eu tenho o SRS, né, Sistema Suplementar de Segurança. Aí se tiver, viu, Cleiton? Se tiver no banco do veículo, eu vou ter, ó, uma etiquetazinha na costura aqui, ó, do lado onde ele vai rasgar. Ele vai rasgar essa costura aqui, ó. Tá certo? Aí eu vou localizar o acionador. Vai tá aí dentro e vai sair daí de dentro ali a bolsa do airbag, né? Aí finalizamos aqui airbag, vamos falar sobre pré-tensionador de cinto. Certo? O que é o pré-tensionador de cinto, gente? Pré-tensionador de cinto, ele é um componente, tá certo? Que também é um sistema suplementar e ele diminui o efeito chicote da vítima, certo? A gente sabe que o efeito chicote ele é muito danoso para a vítima, né? E ele é acionado após a colisão, certo? E ele evita que, pela inércia, né? O objeto em movimento ele tende a continuar em movimento, né? Segundo Newton.
certo? Ele é um dispositivo, é acionado através de um dispositivo pirotécnico, né? Tem uma espoletazinha e uma cargazinha. Aí ele vai disparar, certo? Que ele pode estar tanto no carretel aqui, ó, certo? Onde enrola o cinto, ou ele pode estar na fivela, certo? Quem já chegou num momento, logo após o acionamento de um airbag ou do pré-tensionador do cinto, você vê que fica um cheiro de pólvora, né, no local, devido aí ao dispositivo pirotécnico que aciona, né, esse, esse dispositivo. Como é que ele faz, ó? Houve a colisão, aí o de fivela ele vai tracionar, certo? Vai tracionar, vai puxar o cinto. Se ele tiver qualquer folguinha, certo? Ó, ele vai recolher para cá, para baixo, certo? Da mesma forma que o tipo carretel, ele vai puxar o cinto, vai enrolar o cinto para evitar que esteja folgado, certo? Então tem esses dois tipos, certo? Ele tem um dispositivo pirotécnico e um pistão, né, de baixa pressão que vai puxar, certo? Aí a gente tem os ropes, que ele é um dispositivo, certo? Que ele é utilizado para veículos conversíveis, tá? O que é que ele faz? Ele, numa situação de... Pois é, ele aciona aqui, ó, uma proteção metálica, né? Para evitar que seja atingida ali os ocupantes do veículo, certo? Aí nós temos esse tipo de dispositivo também, certo? Whips. Pai, ninguém me ajuda no inglês, cara. Whips, Whiplash Protection System, certo? Ele é formado, ele vai atuar no assento do veículo, tá certo? Então, quando você vai para frente, né, normalmente, o pé tensionador vai atuar, aí vai para frente e vai retornar. Quando você retorna, que você bate aqui no banco, ele vai ir para trás, vai fazer esse movimento para trás para diminuir aí o efeito chicote, né? Qual o objetivo disso? Ele acompanha o deslocamento, né? E diminui o risco de lesões na coluna cervical, devido ao efeito chicote, tá? Que é o retorno brusco e repentino após uma colisão, certo? Aí, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre estabilização, tá? Ele é um processo contínuo, né, que busca prevenir a movimentação inesperada do veículo durante as ações de salvamento, né? Então, é algo que a gente precisa priorizar, né? E omitir isso vai agravar a situação, certo? Vai agravar a situação porque eu já vi várias situações do veículo se movimentar, do veículo descer, do veículo estar tombado e na hora de começar a movimentar, o veículo querer destombar, tá certo? Então, esse processo de estabilização veicular, certo? Ele eu faço no começo, mas ele é o quê? Contínuo. Quando a gente for trabalhar ali com peso, retirando, movimentando, subindo, cortando, pode ser que eu precise retrabalhar aí essa estabilização, tá certo? Ela é necessária, está certo? Qual o objetivo da estabilização veicular? Garantir, certo? A segurança da vítima, certo? Evitando o quê? O agravamento de lesões,
E principalmente a segurança de quem? Do bombeiro. Certo? Principalmente a segurança do bombeiro no cenário da ocorrência, tá certo? Então, quais são os princípios da estabilização veicular? Eu vou estabilizar do jeito que tá, não vou fazer nenhuma movimentação, tá certo? Para estabilizar. Se tiver tombado, pega todo mundo aqui e puxa, para botar na posição normal do carro. Não, negativo. Eu estabilizo do jeito que está, para poder retirar a vítima, ok? Vou preencher todo o espaço entre o veículo e o chão. O que é que eu utilizo para fazer isso? Vou utilizar calços, né? Porque na ABS tem um monte de calço lá, para a gente preencher esses espaços, certo? E eu vou, como a gente viu aqui, olha, a estabilização é o que? Um processo contínuo. Sendo assim, se minha estabilização é um processo contínuo, eu vou ajustar e verificar constantemente a estabilização do veículo, tá certo? E ela é dividida entre primária e secundária, certo? A estabilização deve ser rápida, lógica e progressiva, com o objetivo tanto de acessar a vítima, tá certo? Ok? Vou garantir o quê? Um acesso rápido à vítima. Mas vou garantir também a segurança da equipe, né? Você vê que ele disse que garantir principalmente a segurança do bombeiro. Ok? Então, são 2 níveis de estabilização, tá, gente? 2 níveis de estabilização que a gente vai observar, tá certo? Estabilização o quê? Primária. Dos 2 níveis de estabilização, nós temos aqui a estabilização primária, tá certo? Qual o objetivo da estabilização primária? Ela vai garantir uma estabilização que rápida e eficaz, certo? Certo? Vai garantir ali uma condição segura, né, para o socorrista acessar essa vítima, né? Vai já fazer a sua avaliação, fazer um primeiro atendimento, né? Certo? E, de certa forma, pode o quê? Centrar as ações no veículo em que ela se encontra, certo? Mas a estabilização primária também, viu? Além do veículo principal, ela pode o quê? Ó, abranger outros veículos, certo? E até objetos que estejam oferecendo risco na atuação da equipe, tá certo? Bateu na árvore, a árvore caiu no carro, mas está um pouco desestabilizada ali. Eu posso fazer a estabilização não só no veículo, mas também na árvore que caiu, num poste, um muro que está prestes a cair em cima do veículo, tá certo? Já peguei a ocorrência do veículo que entrou na casa e tinha um risco gigantesco de cair o resto da casa em cima dos bombeiros, da equipe, do pessoal que está dentro do veículo, né? Então a gente tem que garantir na estabilização primária também a estabilização de outros veículos e também de objetos, né? Que estão envolvidos ali, que haja o risco de cair, que estejam desestabilizados, tá certo? E qual o objetivo dessa estabilização, gente? É inibir movimentações indesejadas, certo? Vou estabilizar para ele ficar do jeito que está, certo? E evitar que o veículo ele se mova, que os demais veículos envolvidos também se movam, tá certo? E que também os objetos envolvidos no acidente eles não sejam um risco aí para a equipe. Tá certo? Estamos falando até agora de estabilização primária. Tá certo? Peraí, deixa eu ver aqui para não conversar lorota. Vamos lá. Vamos ler um pouco aqui, tá certo? Tá claro aqui que estabilização primária são as primeiras ações, tá certo? Já conforme os trabalhos são desenvolvidos, as equipes incrementam a estabilização. Ah, muito bom.
Eu achei que eu estava conversando besteira aqui, mas vamos deixar mais claro. Fazemos a estabilização primária no início para garantir o primeiro acesso à estabilização, mas conforme os trabalhos são desenvolvidos, as equipes, elas o quê? Incrementam a estabilização, certo? E dessa forma, esse incremento, tá, que vai garantir o quê? Agora, a extração, né, mais segura da vítima. Essa é a estabilização secundária. Tá certo? Acho que agora ficou claro, né? Ficou claro, igreja? Temos dúvidas nisso aí? Se tiver, fala, tá certo? Aí nós temos diversos materiais, né? Podemos finalizar, gente? Mais 5 minutinhos? Tá bem pertinho aqui. A gente tem diversos materiais, né? Para utilização de calços, né? Como a utilização de calços de madeira, né? Podemos fazer cunhas, caibos, aquelas fitas catracas, né? De estabilizadores de tração, calços de madeira, né? Aí tem 4 formatos básicos de calços, tá certo? Que tem a função de preencher o quê? Os espaços livres, né? A gente falou que eu tenho que preencher todo o espaço livre, né? Ó, os calços têm a função de preencher esses espaços livres, que estão entre o chão e o veículo, né? Além de garantir o quê? Os espaços conquistados, né? Porque se eu tiver ali expandindo, por exemplo, a gente não viu que o aço ele tem essa função de voltar, né, para o início. Eu vou expandindo e colocando calço, ou então elevando o veículo, né? O cara está com o braço preso debaixo do veículo, ou tem uma vítima embaixo. Eu vou elevando e colocando calços, né? E eles têm número, né? Vai ser numerado de 1 a 4, dependendo de quê? Da função, né? Aí a gente tem o veículo na posição normal, tá certo? Uma vista lateral aqui do veículo e a vista superior, certo? Posição normal, não tá tombado, né? Aí tem o veículo aqui na posição tombado, certo? Ele tá na lateral, né? Essa nomenclatura a gente já trabalhou lá no começo, né? Essa mesma nomenclatura. Capotado, né? Está sob o teto do veículo, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá certo? Eu acho que salvamento terrestre a gente finalizou, tá certo? Para o CHO a gente finalizou, mas para o CFS eu acho que tem ainda. Não, acho. Não, então o salvamento terrestre fechou, porque a gente viu tudo, né? Aí tem a parte o que é diferente aqui é a parte de nós e amarrações. Tem amanhã, Danilo, tem aula marcada amanhã, Danilo. Acho que é de 8 horas. Tá certo? Mas vai ser salvamento em altura. Tá certo? Tu não Semana que vem consegue eu dar acho. essa aula à tarde, não, Jean Cleiton? Rapaz, é porque eu tô de serviço amanhã. Entendeu? Ah, beleza. Aí à tarde eu não. Corre um grande risco da gente ter uma ocorrência, né? Final de semana, a gente sempre faz voo à tarde no litoral, aí possivelmente não. É melhor a gente evitar, né? Eu já marquei a noite por conta disso. Tá certo? Aí, em relação à questão, eu acho que o assunto amanhã ele é curtinho, certo? Aí a gente faz questões. Semana que vem eu acho que vai ter só bisurada, né? Pelo que eu fui informado. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, estamos por aí no privado. A gente volta a se falar ainda durante a semana, tá bom? Valeu, abraço, tamo junto.